Papo de Cruz entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida, mais uma vez. Quero pedir que você já vou entrar pedindo. Deixa seu like, se inscreve no canal, manda para todo mundo, manda no grupo da igreja. Um convidado, entrevistado não, aqui é o convidado. Convidado de amigo, convidado de hoje é um amigo que eu fiz hoje, que já ouvi falar muito de você. Show de bola. Antes de lhe conhecer, através do seu irmão, que também esteja aqui, através da nossa irmã Karine, que em breve estará aqui nessa cadeira, aqui no nome de Jesus. Aguardamos ansiosamente. Mas brincadeiras à parte, fico feliz de estar aqui mais uma vez, de estar aqui com você, de estar aqui com os nossos amigos dos bastidores e de estar com você, que está sempre participando com a gente, que está sempre aqui no Papo de Cruz. O Papo de Cruz, ele está aqui com o intuito de ampliar vozes, esse é o nosso propósito aqui, ampliar a voz daquelas pessoas que não têm mídia, mas tem algo relevante para dizer a respeito do Reino de Deus. Então, senta aí na sua cadeirinha, fecha com a gente, que o papo hoje vai ser interessante. O cara que veio aqui, teólogo, evangelista, pregador, homem de Deus, homem da palavra, ele já trouxe um livro aqui para falar e acredito que vai ser top. Oséias, prazer te ter aqui, irmão. Amém, meu irmão. Sua vida. Amém, prazer. Se apresenta pra galera. Você falar para aquela câmera lá. Ah, show de bola. Isso. Então vamos lá, Marcos. Primeiramente, prazer. Quero agradecer o convite de participar do podcast Papo de Cruz. Eu ouvi muito bem sobre esse podcast. Amigos particulares, amigos próximos, falam muito bem. Falou da sua pessoa, falou que você é um camarada alto astral, pra cima, cheio de Deus. Acompanhei alguns podcasts de alguns amigos, de algumas pessoas conhecidas, outros não conheço, mas gostei, achei bacana, vi Deus e acredito que isso aqui vai ser de grande relevo espiritual pra gente. Espero, obviamente, não só a partir de hoje acompanhar, mas também seguir. E o que depender de mim, meu irmão, já desejo já de antemão que Deus te prospere, te ilumine, te fortaleça e esse podcast possa romper aí fronteiras e chegar mais longe do que você pensa. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui e acredito que vai ser um bom papo tanto de alto relevo como também aí de crescimento espiritual para a gente trocar aí informações e bater um bate-papo. Pergunta para começar, quem é o Oséias? Rapaz, vamos lá, eu sou o quarto filho de uma mulher de Deus, irmã Maria de Jesus Ramos, sou o primeiro primogênito do segundo casamento, sou o quarto filho de 5 irmãos, Everton, Edson e Edna são os mais velhos do primeiro casamento da minha mãe, e no segundo casamento eu sou o primogênito e o Osias que é o caçula. Sou filho da irmã Maria de Jesus, hoje ela não está mais entre nós, ela partiu para a eternidade já faz alguns anos, mas eu posso dizer que além de ter crescido e aprendido muito, ter tido uma educação muito saudável, muito bacana, muito próspera no aspecto espiritual, eu posso dizer ainda que eu estou em formação aí na questão de reino de Deus, mundo espiritual, vida emocional, mas acredito que eu estou no caminho e isso para mim já é de grande importância. Cara, legal. Assim como você está falando com muito carinho a respeito da sua mãe, sim, o Osias também falou aqui, quase chorou. A referência, né, total. Cara, qual o significado hoje sua mãe dorme no Senhor, mas qual o significado, qual o grande legado que ela deixou para você, assim, que te norteia a vida? Rapaz, falar da minha mãe é rir fácil, mas ao mesmo tempo a alma ela é muito tocada por grandes experiências, né? Não só as experiências no sentido prático, mas de conselho, de orientações, de instruções, tanto espiritual quanto bíblica. A gente teve um crescimento bem desafiador, bem complexo no sentido de dificuldades e obviamente todos tiveram as suas ou têm as suas, mas um dos legados que a gente acabou adquirindo da nossa mãe, a gente observava muito essa questão de talvez ela não transparecia o que ela escondia e ela tinha essa facilidade de esconder o que ela sentia, mas para quem não conhecia sempre havia como uma fortaleza. E meu amigo, minha mãe para mim um dos legados mais poderosos que essa vida já me proporcionou. Obviamente eu tenho de Deus a minha referência primordial, principal, mas após Deus, minha mãe.
Eu tive outras referências após minha mãe, como minha sogra, que já dorme no Senhor, outros mentores e tutores, amigos meus pastores, que me aconselharam no caminho do ministério, me aconselharam no início do ministério, mas minha mãe, para mim, é uma das maiores referências que eu tenho. Obviamente faz muita falta. Eu acredito que alguns passos, alguns caminhos que eu tomei, se ela tivesse ainda entre nós, eu provavelmente teria tomado uma outra direção, teria tomado um outro posicionamento, mas eu acredito que o fato dela não estar, a mão do Senhor estando, obviamente é suficiente, mas legado de Maria de Jesus Ramos sempre foi caminho de Jesus, caminho do Senhor. Caminho da igreja, caminho do reino, caminho dos céus. Fora isso, respeitar o próximo. Além disso, de caminho do eterno, respeitar o próximo. Uma educação muito rígida, mas uma educação que me fez bem. Me fez olhar para o meu próximo com respeito, me fez respeitar ambientes, me fez desejar e almejar coisas que hoje eu posso dizer que adquiri e acho que ainda não adquiri. Eu sei que vou, obviamente, crendo na graça de Jesus, mas pelos incentivos, pelas instruções. Eu lembro um período da minha vida, eu estava saindo do ginásio e a minha mãe não era muito presente na minha educação no sentido estudantil. Sim. Ela precisava trabalhar, algumas vezes trabalhou em 2 empregos para sustentar a casa, pagar aluguel, sustentar filhos, bancar alimentação. Então, a minha vida no sentido de estabilidade financeira na minha casa com relação ao período que eu vivi com a minha mãe e com os meus irmãos, sempre foi muito básica. E esse básico era debaixo de muito esforço, muita disposição, muito trabalho. Então, ela não tinha tempo de nos acompanhar em escola. Então, quando ela ia, era para pegar boletim. Então, ela não estava em reuniões escolares. Eu acho que ela não fazia nem ideia que eu fui presidente de grêmios, presidente de turma. Então, assim, me destacava como primeiro aluno, segundo aluno do período, do ano. Então, ela dizia para mim, eu não tenho tempo para isso. Então, se vocês não estudarem, vocês não vão conseguir um futuro melhor, não vão conseguir trabalhos melhores. Então, sempre esse legado deixado por ela tire força da fraqueza, entendeu? E encontre disposição para enfrentar desafios, enfrentar barreiras, romper essas barreiras e conseguir pelo menos uma estabilidade de vida. Então, hoje eu posso glorificar e glorifico a Deus, porque a mãe que Ele permitiu que fosse minha mãe foi uma mulher muito forte, muito guerreira. E eu falo isso com um sorriso nos olhos, sorriso na boca, com alegria e satisfação na alma. Obviamente, eu me considero hoje, quando se refere à minha mãe, à sua ausência, eu me considero um camarada grato porque a tive, obviamente insatisfeito porque gostaria que ela tivesse entre nós. Mas o período que o Senhor nos proporcionou tê-la como mãe, para mim foi muito satisfatório, muito edificante, muito proveitoso, e eu sou grato a Deus, porque a minha família, tanto materna quanto paterna, seguem linhas espirituais e religiosas diferentes. Então, a parte da minha mãe sempre descambou para essa área religiosa, no sentido de cristianismo, igreja, vida com Deus. A parte do meu pai já é uma outra linha religiosa que não coincidia com a da minha mãe, mas o fato de tê-la como mãe e ter nos educado a caminhar, né, nos caminhos do Senhor, nos caminhos que a Bíblia diz que é o caminho que devemos andar, foi para mim muito satisfatório, porque hoje o homem que eu sou em formação e a maturidade que eu adquiri em Deus tem uma parcela de culpa e uma parcela de contribuição da minha mãe, entendeu? E eu sou grato a Deus por isso. Você tem família hoje? Você é casado? Sim, sou casado com a irmã Joilma. Ela mandou uma mensagem aqui: filho, não fala muito não, ela sabe que eu gosto. Família Ramos, hoje eu sou família parte Ramos e parte França, porque o França é dela. Sabe, né? Fala bastante. Você conheceu o caçula aí e trocou uma ideia. Fala igual. O camarada é tagarela. Fala. É de família. Olhando para sua família hoje, você enxerga muito do que sua mãe passou para você, mesmo fora do âmbito espiritual, de família mesmo. Você consegue ver os ensinamentos da sua mãe, sim, nítido,
De como você gere sua família hoje? Então, cara, quando se refere em família, obviamente, num sentido de papel, eu não tive papel de pai. Sim. Né? A sua mãe teve que ser os dois. Ali, né? Eu não consigo, assim, como é que eu posso ser claro? Eu não consigo, eu acho que levar para mim essa visão de que a mãe é pai e mãe. Eu discordo. Para mim, o pai é pai e mãe é mãe. Mas a minha mãe, ela, em alguns momentos, ela foi essas duas figuras, né? Então, eu não tive um pai para dizer que eu deveria ter um comportamento tivesse comportamentos de como lidar como tratar uma moça, como tratar uma senhora. Isso não foi papel do meu pai, até porque ele sempre foi ausente, né? Mas minha mãe me passou isso, então ela sempre teve esse cuidado comigo, respeitar mais velhos, respeitar uma moça, respeitar quem não convive comigo, mas pelo fato de ser humano, pelo fato de ser digno de respeito. Então, algumas coisas eu trouxe para o meu casamento. Obviamente eu não aprendi tudo e não sei ainda de tudo, mas algumas coisas, algumas educações que ela me passou, eu trouxe para o meu casamento. E até hoje, algumas vezes, eu sento na cama com a minha esposa, a gente troca ideia na mesa e a gente lembra muito. Até porque ela pegou a minha mãe ainda viva. Sim, a minha sogra era amiga da minha mãe. Elas, obviamente, eram mulheres de oração. Então, assim, viver uma vida de comunhão, né? Religiosa, piedosa, servindo a Deus no mesmo âmbito espiritual, ainda que a minha mãe sempre foi da Assembleia de Deus, a minha sogra, Deus e amor, mas a minha sogra estava muito na nossa igreja, vivia muito, então frequentava consagrações, frequentava círculos de orações, frequentava outros demais cultos, então acabava que elas tinham esse contato muito próximo, né? Então eu acabei extraindo das duas algumas coisas. A minha esposa, ela já teve esses dois papéis, do pai e da mãe. Então, a educação dela, vamos dizer que foi um pouquinho mais forte do que a minha, no sentido no sentido de extrair esses dois papéis. Então, a minha mãe, sim, ela conseguiu inserir nos filhos essa figura de cuidado, figura de proteção, figura de responsabilidade, esse papel de trabalhar, se esforçar, e se esmerar um pouco mais para conseguir o que quer. Então, algumas coisas eu trouxe para o meu casamento. Outras não, porque não eram necessárias, né? E outras, obviamente, Deus foi levantando homens, foi levantando as mulheres de Deus que me instruíram, me instrui até hoje, me orienta, me ensina, e para mim são mentores, tutores, pessoas que, para mim, que eu tenho como referência, né? Você foi nascido na igreja? Sim, nascido e criado, mas aceitei Jesus, mesmo nascido e criado. Por favor. Com 11 anos de idade. Cara, como é que é? Assim, eu não fui nascido na igreja, sim, nem fui criado na igreja, fui pra igreja velha. Mas, como você vê, vamos usar como exemplo a parábola do filho pródigo. Sim. A parte do filho que foi embora eu conheço, e muita gente conhece, acho que a maioria conhece. Sim. Mas a parte do filho que ficou, pouca gente sabe. Como você definiria a sua vida na igreja, sua criação na igreja e a importância de não se desviar? Por quê? A gente vê uma galera, já teve gente que fala assim, eu vou me desviar porque eu quero ter um testemunho. E assim, aí você tem que conversar com a pessoa que ela não precisa se desviar para ter o testemunho, que o testemunho dela ser fiel em Deus e não se desviar é maior do que ir e voltar. Vamos lá, eu estou dentro da igreja, e nesse aspecto religioso desde o berço. Não me desviei no sentido de estar fora um período da igreja. Então, quando eu falei assim que sou nascido e criado na igreja, mas aceitei Jesus, porque para mim ser filho de crente não é crente. Sim. E existe a questão da confissão da fé, como diz Romanos capítulo 10, né? Crer com o coração e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Então, aos 11 anos fiz a minha confissão de fé no ministério que éramos. E assim, eu vejo essa questão do filho pródigo que ficou. Para mim, eu não preciso sair para saber que não me faz bem. Por exemplo, Deus disse para Adão e Eva que não deveria comer do fruto. Então, para eles saberem que não deveria, não era necessário experimentar. Bastava a palavra de Deus. Perfeito. Então, assim, obviamente,
a gente entende que existe uma linha. Tem pessoas que estão dentro, mas elas estão distantes de Deus. O fato de estar dentro não significa. Eu costumo dizer que vida com Deus vai além das fronteiras das paredes. Estar dentro de uma comunidade é estar dentro de uma instituição. Servir a Deus vai além. Até porque hoje a igreja, ainda que ela seja templocêntrica física, espiritualmente ela é móvel, né? Eu gosto desse paralelo do Antigo Testamento. Tabernáculo de Moisés físico, ou melhor, tabernáculo de Moisés móvel, templo de Salomão físico, mas hoje a igreja de Jesus ela tem esses dois aspectos. Sim. Ela é física no sentido de instituição, mas ela é móvel no sentido de que a igreja de Cristo hoje ela é a família de Deus, segundo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 19. Então ela é móvel, ela caminha, não é mais as quatro paredes, mais vidas que se movimentam. Então, para mim, essa questão de sair da igreja no sentido de conhecer o mundo, balada, questão de vida de tóxica no sentido de fumar, beber, eu não tive, né? Então, eu tenho alguns amigos meus que usam algumas gírias, usam algumas palavras, né? Tem um alfabeto que eu não conheci, porque eu vim de uma igreja muito tradicional. Então essa questão de gíria, e aí meu, beleza, qual é a sua, brother? Meu não é aqui no Rio de Janeiro não. Meu não é aqui no Rio de Janeiro não. Então, essas questões todas de gírias, algumas expressões verbais, a gente não tinha. Só um parênteses, Pedro. Você tem um sotaque diferente, você é de onde? Eu sou do estado de Sergipe, capital Aracaju. Sou sergipano. No caso do Osias, ele também. É carioca. O sotaque carioca. Ele puxa coisa de fora. Eu acho que ele é mais forte. Eu acho que ele extraiu mais, né? Talvez pelo fato de eu estar muito próximo de pessoas que é do Nordeste, Norte, acabei não perdendo. Não. Então, assim, para mim, o fato de estar na igreja não significa que viva uma vida em Deus. Para mim, vida com Deus vai além das paredes, vai além da questão templocêntrica. Então, eu não conheci o mundo nesse sentido. Então, algumas coisas eu precisei conhecer por intermédio de outras pessoas. Então, quando se fala em balada, drogas, gírias, eu acabei adquirindo ou aprendendo ou descobrindo por outras coisas. Existem algumas expressões que as pessoas usam que eu acabei não sabia, e aí quando vi alguém falando, o camarada, não sabe disso, não conhece isso. Então, assim, hoje o que eu conheço de mundo é por intercâmbio, né? E eu louvo a Deus porque, assim, obviamente a gente passou por fases na igreja, já tive questões pessoais, já tive afastamentos espirituais, mesmo estando no templo, servindo no templo. Qual o seu maior dilema que você já teve na igreja, assim, que te deixou balançado, assim, não sei, balançado de alguma forma? Para você foi difícil de sanar essa dúvida e essa, enfim, você entendeu? Eu passei uma fase na igreja antes do meu casamento, eu tive um problema muito pessoal, muito íntimo, e eu vim de uma igreja tradicional que o tempo de disciplina, o mínimo de disciplina era 3 meses. Então, dependendo do erro, ele era calculado nas funções que você tinha na igreja. Então, na época, isso aqui é até engraçado, na época eu era auxiliar de trabalho, eu fazia parte da banda, superintendente da escola bíblica dominical, com 16, 17 anos. E era vice-presidente da mocidade da nossa sede. Então, de 3 em 3 meses já deu um ano aí. Então, aí é onde eu vou chegar. Então, eu tive um problema muito pessoal antes de casar e acabou que meu nome foi levado para a reunião. Na reunião, algumas pessoas votaram, né, por orientação do pastor na época, e votaram, a maioria votou 3 meses, parte da maioria 6, e só 2 pessoas votaram para que eu tomasse 1 ano de disciplina. E acabou que o pastor acatou as 2. Tipo assim, o voto maior foi 3 meses, o menor que 3 meses, 6, e 2 pessoas votaram em 2. Ele adquiriu as 2 pessoas. Eu entendi na época. Na época eu não entendi muito, entendi depois porque eu entendi. Porque assim, eu cresci no ministério que eu cresci com essa imagem, Oséias não pode falhar. Sim. Então, vim de uma educação muito rígida, muito pé dentro da igreja. Os pés dentro da igreja, literalmente. No sentido de consagração, oração, culto de mocidade, ciclo de oração, culto de ensino. Quinta estava na igreja.
domingo na igreja. E eu sempre fui fominha pela presença de Deus e por estar na igreja, até porque eu desejava as questões do ministério, desejava as questões do aspecto de pregação, de ensino. Eu gosto muito, isso me envolve até hoje e eu caminho nessa linha. Então, assim, acabou que algumas coisas saíram do eixo, e uma das coisas que saíram do eixo foi esse, e fiquei um ano em disciplina. Quando aconteceu esse fato, por uma questão muito pessoal, eu pensei em sair da igreja, chutar tudo. Falei, vou chutar o pau da barraca, a barraca, quem tiver na barraca. E foi quando Deus usou 2 homens de Deus. Um não era tão próximo e um sempre teve uma visão, a minha pessoa, de cuidado. Porque via futuro, porque via tinha uma perspectiva, né, de futuro, de projeção. E eles cuidaram de mim durante um ano. E foi exatamente o ano que eu tive esse problema, foi o ano que eu perdi a minha mãe. Então, assim, quando eu perdi minha mãe, eu fiquei uns 2 meses sem ler Bíblia, sem orar, meu chão desmoronou. Eu lembro até hoje, eu fui o último filho a visitar minha mãe. Naquela noite, ela falou que o anjo do Senhor apareceu a ela, fez uma promessa. Deus, segundo ela, tinha a promessa de curá-la, mas naquela noite Deus fez uma proposta para ela. Ou curaria ela, ou salvaria, traria de volta seus 4 filhos que se distanciaram. E eu lembro até hoje, estava eu e a minha esposa, na época era minha noiva, a Joilma, e ela disse, ela estava muito fraquinha, muito debilitada, a gente tínhamos terminado de orar e cantar alguns hinos da harpa, ela era viciada em louvores da harpa cristã, e ela disse que um ser apareceu a ela naquela noite. Eu cheguei a pensar que ela estava alucinada pelo fato de muita medicação na veia, e também porque ela tinha falado alguns dias atrás que ela acompanhou muitas pessoas morrerem na sala que ela estava. Ela estava na sala vermelha, no Souza Guiar. Então eu imaginei, a mente dela está turbada, ela tá perturbada emocionalmente falando, então ela está falando coisas que não faz sentido. E naquela noite ela falou que um ser apareceu a ela e fez essa proposta, e obviamente pelo amor aos filhos, pelo desejo de ver os 4 filhos que saíram e só eu e ela ficou. Então ela tinha muito uma frase que ela dizia que ela era a coluna e eu era a ripa da casa, né? Então era obviamente mais frágil do que ela no sentido espiritual, e era realmente, mas no sentido de caminhar junto, nós estávamos junto e sempre perto, né? Então, assim, acabou que ela falou que aceitou que o Senhor a levasse, a tomasse, mas que salvasse os seus filhos em um tempo muito curto. Meu amigo, foi batata. Sério. Ela faleceu, eu não chorei durante 3 dias, porque a sensação que eu tinha, porque aquele ano era o ano do meu casamento. Como a enfermidade dela na época ficou muito aguda, né? Ficou muito mais forte, e a gente não conseguia mais acompanhar mais, os médicos já não tinham mais condições nenhuma de dar uma solução para ela que fosse positiva. Nós aguardamos em Deus. Então, ela falou que o Senhor fez essa proposta para ela, e quando foi num sábado, às 4 horas, foi o último dia que nós a visitamos, eu fui o último a vê-la, e a minha igreja tinha um contato do hospital, o meu trabalho, a família toda, e quando foi no domingo, era a minha escala de dar EBD. Eu estava lecionando no domingo, quando de repente o meu pastor presidente desceu, e ele subiu, sentou de novo no banco, ficou assistindo a aula, me olhando muito, me acompanhando com o olhar, sem desfocar, e do nada ele começou a chorar. Eu falei, o pastor está chorando, ou Deus está tocando nele por conta do ensino, alguma iluminação debaixo da revelação bíblica tocou no coração dele. E quando eu terminei a aula, ele me chamou e falou, meu filho, corre para o hospital. O hospital ligou, pediu os documentos. Eu não tinha ideia de quando o hospital ligava para pedir documentos, já não tinha. Mas ele já sabia. E aí, quando eu desci do templo, a rampa da igreja, um presbítero na época, hoje é pastor, falou, Zé, o pastor recebeu a ligação, sua mãe faleceu, corre para o hospital. Nisso já estava meu irmão mais velho lá, alguns parentes meus. Cheguei e de fato ela tinha falecido na noite. Ela conversou comigo no sábado, às 16 horas, que o Senhor ia levar. Que o Senhor apareceu para ela e ela aceitou a proposta que os filhos retornassem para o Evangelho o mais rápido possível, com a ideia de que ela fosse com eles, com esse ser.
E de sábado para domingo ela faleceu às 22 horas. Eu estava dando aula no domingo. Aconteceu, nós recebemos a informação e eu lembrei na hora do que ela falou. Rapaz, eu acho que o Espírito de Deus congelou a minha alma, me preparou, porque assim, eu fiquei muito zen. Tipo, no velório, eu falei de Jesus, preguei o Evangelho, falei que aquilo ali era uma vida de passagem, falei o lugar que ela está muito melhor do que a terra. E aí, quando foi, nós temos por direito 3 dias, né? Período do luto. E aí, quando foi 3 dias depois, eu estava no setor administrativo da empresa, eu trabalhava na empresa em Copacabana. Não caiu uma ficha, caiu uma tampa, meu irmão. Destravou. Porque, para mim, a ideia que eu tinha é que a minha mãe tinha viajado e retornaria em curto tempo. Sim. Quando a ficha caiu, que a minha mãe faleceu, meu chão sumiu. Então, naquele período foi quando eu tive uma instabilidade espiritual. Então, fiquei sem orar, fiquei sem ler Bíblia, me distanciei dos livros, não queria mais ir para a igreja, não fui. E foi quando tive um problema muito pessoal, muito íntimo. E aí, quando isso chegou até os meus pastores, eu entendi o comportamento do meu pastor para me dar aquele tempo de disciplina. Ele me deu porque naquele período a insatisfação e a tristeza tomou o coração dele. Por quê? Eu sempre cresci com esse aspecto na igreja. Osés é um jovem que tem futuro. Eu não podia cair. Eu lembro de um fato muito interessante. Eu namorava uma jovem da igreja, e antes da minha atual esposa, e nós estávamos projetando casar. E eu lembro até hoje, foi um pregador pregar na ceia, na nossa sede, e eu lembro dessa imagem muito forte. Eu estava terno preto, gravata preta e a blusa, camisa de manga comprida amarela. Eu estava do lado da banda, era a minha escala de tocar nesse dia, e eu lembro quando o pregador assumiu o microfone para ministrar na ceia, ele falou assim: fica em pé. Aí eu fiquei, ele falou: seu nome é Osés, né? Falei: sim. Aí a igreja tomou aquele susto, eu fiquei em pé porque a igreja olhava para mim naquele modelo, não pode falhar, não pode errar. Então, quando chamou meu nome, uma igreja tradicional, um profeta sendo usado por Deus, deduz pecado. É automático, né? E aí a igreja tomou aquele susto. A minha mãe estava no final do banco, mas eu ia usar outra expressão. Estava na ponta do banco. Ela me olhou com a cara, meu irmão, que eu fiquei mais assustado com o semblante da minha mãe do que com o do profeta. Ele falou assim: quebrar quando chegar em olha, você namora com uma menina, quer noivar, tem projeto de casar, ela tá aqui. E para você saber que é Deus, ele chamou o nome da pessoa. Foi a primeira e única vez, pelo menos até hoje, uma experiência como essa. Alguém falar o meu nome, falar o nome da pessoa que eu tinha relacionamento. E ele falou para você: olha, Deus disse para mim que você não deve casar com ela. Eu tomei um susto, eu falei: poxa, mas Facebook, Deus... não tinha. Falei: mas Deus se envolve com isso? Sim, dependendo do nível de relacionamento e de vida que você tenha com Deus. Se você tiver essa sensibilidade, eu creio que o Senhor pode tratar de assuntos até aqueles que pessoas acham que ele não interfere. Já que Paulo disse que a nossa vida deve caminhar no Espírito e ser guiada pelo Espírito, então se você caminha com ele e é guiado por ele, ele guia toda a sua trajetória. E aí foi quando Deus falou para você não casar. Não é que ela não é de Deus e que você não é de Deus. Não é que você vai ter um problema dentro do seu casamento que você não vai ser feliz. É que ela não tem estrutura emocional para casar com você e Deus vai te dar um sinal em pouco tempo. Meu irmão, naquele dia eu não sei. Eu fiquei tão assim, vamos dizer que eu fiquei abalado, mas não foi abalado no sentido ruim. Fiquei tão assim, assustado com o que Deus falou, que a minha intenção temor de Deus tomou a minha alma, que a minha intenção é, entre amá-la e casar, eu vou ficar com a voz de Deus. Então naquele dia eu conversei com a minha mãe fez um almoço, eu lembro até hoje, ela entrou com a mãe dela na sala, nós morávamos numa casa, a sala era pequena, e eu falei: olha, fulano, amo, gostaria, queria, minha expectativa era que desse certo, mas eu vou ficar com a voz de Deus. Terminei. Meu irmão, foi um tempo muito curto. Em pouco tempo, ela tinha problemas respiratórios e graças a Deus ainda não existia o Covid-19. Então, ela ficou alguns meses internada. Ela já era magrinha, ficou mais magra do que era e Deus falou que era um sinal.
e que se eu casasse, seria casar e ficar viúvo, né? E aí Deus trabalhou, já conhecia a Joilma da mocidade que éramos e casamos, hoje estamos caminhando aí para quase 16 anos de casado. Você gosta de falar do reino de Deus? Rapaz, é o assunto que mais mexe comigo, né? Tudo que se refere a reino de Deus, céus... Então, me tira aqui uma dúvida. Como você tanto prega quanto ensina? Se você tivesse que escolher um dos dois, o outro você não faria nunca mais, você pregaria ou ensinaria? Então, vamos lá. São artes diferentes. Sim. A arte da pregação exige uma homilia, um tipo de verbalização, um tipo de comportamento. O ensino é uma outra arte. Eu particularmente acho que eu me vejo mais ensinando do que pregando. Obviamente, as pessoas falam assim, quem prega não ensina. Cara, quem prega ensina e quem ensina prega. Só que o ensinamento exige um pouco mais como vocação é diferente. Sim, sim, como vocação, obviamente, são vocações diferentes. Mas quando quando eu falo de quem prega ensina e quem ensina prega, porque pelo fato de você estar fazendo exposição e uso da palavra, sim. Alguém vai extrair alguma coisa, né? As pessoas vão examinar tudo, o conselho de Paulo à igreja de Tessalônica, né? E vai extrair o que é bom. Então, assim, vai levar aquilo para a vida. Agora, quem ensina, prega com facilidade, porque o ensino, ele acaba gerando na pessoa, na pessoa que fala, na pessoa que está sendo o emissor dessa palavra, para os receptores, dando ou extraindo ou fazendo dele, melhor dizendo, uma pessoa um pouco mais educacional. Então a pedagogia para mim do ensino, ela é um pouco melhor do que a pregação. Em que sentido? Você respira mais. Geralmente quem ensina tem um tempo maior, então isso gera para ele calma. O público vai ter dele um pouco mais de paciência para esclarecer palavras, textos, contextos, então questões. Então, para mim, hoje, o ensino é mais a minha roupa, né? Até porque eu não tenho essa característica de pregador que o culto termina debaixo de poder. Se é que poder vale mais que presença de Deus, né? Que são coisas totalmente distintas. Eu acho que tem pessoas que têm poder, mas não têm presença de Deus, né? E eu gosto muito desse paralelo. Deus disse para Moisés, o interrogou por conta de uma chateação que teve por intermédio do povo, e Deus disse para Moisés no Êxodo 33, não vou com esse povo, minha presença não irá. Aí ele disse, mas o meu anjo, e estudando e analisando aquele anjo com a espada, o significado dele no hebraico é, o anjo do meu poder vai com vocês. Deus estava dizendo, a minha presença não vai, mas o meu poder vai desfazer os inimigos, romper muralhas de cidade e reinos, vai fazer vocês conquistarem, vencerem em batalha, mas a minha presença não. E eu gosto disso porque tem pessoas que têm poder, mas não têm presença de Deus. E isso mexe com a minha alma. Por quê? Poder não é garantia de presença, mas presença de Deus é garantia de poder. Eu vi um pregador desenvolvendo algo parecido e eu achei interessante. Ele falou que teve uma experiência que ele pregava muito, e antes de pregar ele pedia a Deus, Senhor, que nessa noite o teu poder desça, o teu poder se manifeste, o teu poder caia. E eu gostei muito da reflexão dele. Ele disse que depois de um certo tempo mudou, ele falou, Senhor, que a tua presença se manifeste. Então, para mim, ter uma vida de poder não significa a garantia de presença. Tem pessoas que pregam muito bem, expõem um texto muito bem, poder cai, mas a vida dele pós-pregação de poder não coincide com aquilo que ele pregou. Então, para mim, presença de Deus vai além de uma pregação de poder. Eu não tenho esse perfil de pregar e o culto, pá, acontece, já aconteceu algumas vezes, né? Eu tive numa igreja e um amigo meu foi comigo e eu ministrei. No final ele falou, mano, que isso? É assim que Deus te quer. Então começou de hoje. Não é desse jeito, não era Deus, não. Então, algumas vezes acontece, mas a minha mensagem, e isso não me perturba, tá?
Obviamente, no início do ministério, comecei a pregar com 13, 14 anos, a gente via aquelas mensagens carregadas de manifestações de batismo com o Espírito Santo. Se enquadrar porque achei que deu certo. E eu me desassociei porque eu passei a ter, obviamente, o seminário, professores, mentores, me ajudou, meu filho. E eu tenho um pastor, que tenho ele como uma referência, e ele disse uma vez para mim: Osés, você prega bem, mas a tua arte é ensino. Eu tomei um susto, porque para mim o que valia era aquele perfil de pregação. E aquele perfil de pregador. Eu gostava de ver irmãos levantando a mão. Acontece nas minhas mensagens. O que eu não vejo rotineiramente é essa dimensão, essa esfera de pessoas caindo. Não, mas eu já vi demônios sair, eu já vi Deus curar pregando, já vi demônios gritarem, mas para mim tem que ser um conteúdo que me faça sair da igreja e esse conteúdo ir comigo. Então o ensino para mim, eu acho que ele é mais perito, ele consegue pegar aquela pessoa, trabalhar nela e essa pessoa pegar esse conteúdo e levar para sua vida. Você é evangelista. Eu estou como, né? Por bondade e graça. Sim, nesse momento você está como evangelista. Sim. Então você se enxerga hoje muito, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Você se vê, dentro dos 5 ministérios que está em Efésios, sim, você se vê mais mestre do que evangelista, por vocação. Sim. Eu me vejo mais um pastor com arte de ensino. Uma arte de ensino. E eu acho bacana que assim, a nossa geração hoje ela está mais acordada para isso, ela despertou para isso. A nossa geração hoje se preocupa em estudar, em ler. Hoje existem documentos e muitos documentos que hoje você dá um Google, você tem o que você quiser, né? Eu só fico com a ressalva porque o que tem lá é uma fonte que tem coisas boas, coisas ruins, verdadeiras e falsas, confiáveis e outras nem tanto. Eu tenho que ter o mínimo de base para poder decidir. Ter discernimento se isso aqui, sim. Isso aqui eu posso confiar, isso aqui eu não posso. Eu particularmente, assim, eu vou falar, as minhas mensagens e o meu conteúdo que eu desenvolvo e coloco, né, salvo, eu não extraio nada do Google. Isso é meu pessoal, não significa que eu nunca fui. Já extraí muita coisa. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, hoje as minhas fontes são livros, as minhas fontes são minhas bíblias, né? As minhas fontes é algum conteúdo teológico que eu estou estudando naquele período da faculdade. Então, assim, por exemplo, eu terminei agora uma matéria de espiritualidade cristã. Meu irmão, o conteúdo é excelente. Pensa, eu viajei no sentido de navegar. E isso está muito vivo dentro de mim. Então eu acabo extraindo algumas coisas daquilo ali, associando algum assunto que eu já ministrei, já ensinei e coloco. Geralmente na igreja, quando ensinava o ensino, todo o conteúdo daquele mês ou daquele período eu acabava expondo, fazendo uso, exposição. E isso era muito bom. É um cara que aprende uma coisa e já se vê ensinando. Sim, eu tenho isso comigo. E tanto me vendo, como eu já fico com aquela expectativa, vou ensinar isso, eu vou caminhar por esse caminho, entendeu? E quando eu tenho certeza que é uma fonte segura, para mim é um caminho muito bom, né? É um caminho onde a palavra foi lançada numa boa terra. Sim. E isso vai prosperar, né? Como mestre... Não fala isso comigo, não. Não, como mestre é por vocação. Bom. Como mestre, como você enxerga, eu diria, nem o aumento, que a heresia sempre teve. Sim. Mas como você diria, a proliferação de tanta heresia hoje, no meio da igreja, principalmente brasileira, que é onde estamos inseridos. Hoje a gente tem uma série, ou muitas séries, né, de informações. Né? A maioria das heresias saíram de dentro da igreja. Né? O apóstolo João disse que estava entre nós, mas não era, né, dos nossos. Obviamente as heresias elas são criadas de descrenças, né? Karl Marx é um exemplo disso. Cara, há pouco tempo eu não sabia, mas ele era crente. Sério? Não, pô. Era não. Era mesmo? Um livro chamado Seitas e Heresias, do pastor Raimundo Oliveira, fala sobre justamente as seitas e heresias. E ele aborda essa linha. Ele era crente desde a sua juventude. Ele teve uma palestra com um filósofo da sua época, não lembro o nome agora,
Inclusive preciso até memorizar, porque futuramente é bem provável que eu use, até mesmo em podcast, papos, e eu gosto de dar endereços, fontes. E ele fala que uma noite, ouvindo a palestra daquele camarada, foi aonde se é que eu posso dizer que luz, foi iluminado. Né? Ele entendeu que tudo que ele aprendeu não era genuíno, verdadeiro e ortodoxo. E depois daquela noite, ele virou a cabeça. Então o camarada se tornou um dos céticos mais, vamos dizer assim, mais terríveis, né? Eu sei que ele bebia muito da fonte de René Descartes. Sim. Ele bebia muito da fonte dele. E um desvio. Então, assim, o René também ele tinha uma linha de crença, no sentido de igreja, de cristianismo. Então, para mim, esse crescimento de heresias está em algum desvio no meio do caminho. Ou o camarada quis conhecer demais, ou fazer uma exegese, tentar colocar na Bíblia, tentar colocar na esfera reino de Deus aquilo que não se deve. Ou tentou descobrir aquilo que está fechado, selado. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas não é para nós. Eu gosto disso. Então, para mim, as heresias elas começam a crescerem, a surgirem quando alguém vive o revelado, que ele disse, o próprio Deus disse que as coisas reveladas são para nós. Ele vive o revelado e parece que ele quer subir o degrau, viver uma dimensão além. Parece que ele cansa do revelado, parece que o revelado não é suficiente mais para ele, e ele quer descobrir, desenvolver quem fez a pólvora. E por conta disso, ele acaba se decepcionando quando não descobre, porque Deus selou. E se Deus selou, deve ficar selado, não é para nós. Então, para mim, a maioria, ou o desenvolvimento de heresias são pessoas que querem estar em um pedestal que não foram feitos para estar. E nem descobrir, né? Cara, tem um conhecido que ele ficou quase doido. E assim, desviou mesmo. E o grande lance dele é que ele entrou num parafuso com uma dúvida assim, acho que todo mundo em algum momento tem, mas é meio que irrelevante. Você larga pra lá, mas ele encasqueirou naquilo. Ele quer saber quem criou Deus. aí chegou, não, Deus é tão poderoso que se criou. Ele falou, não faz sentido. E, tipo assim, cara, obviamente é uma resposta esfarrapada. Deus é tão poderoso que se criou. E aí? Mas faz dizer, Deus criou todas as coisas. Perfeito. Show. Mas Deus se criou. Pelo amor de Deus, né? Ninguém é idiota. Mas assim, cara, aí entra nisso que você falou. As coisas reveladas são pra gente. As coisas não reveladas, são ocultas, são pra Deus. Então assim, o cara entrou nessa. Ele tá procurando quem criou Deus até hoje. Até hoje, cara. O apóstolo Paulo ele falou uma coisa muito interessante em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Ele disse: mais convidados assim, ele traz ele fala a parada, mostra o texto. Quer falar? Não, pode falar. Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Então, existe profundidade. Eu costumo dizer, né? Aí é um acréscimo meu. Eu costumo dizer que quando se refere a reino de Deus, palavra de Deus, ele é profundo, largo, extenso e alto. Paulo usa essa palavra. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis. Isso aqui é muito bom. São os seus juízos. Sim. Cara, o que o apóstolo Paulo está dizendo é insondáveis, não dá para sondar. Eu vou parar aqui, mas vou continuar a leitura. Por quê? As pessoas acham que quando forem estudar em teologia, vão descobrir tudo sobre Deus. Teologia é o mínimo do mínimo sobre Deus. É para você ter pelo menos um caminho, uma noção. Teologia não revela Deus na sua essência integral, plena, total. Teologia é um caminho, até porque tem coisas que estão seladas, como nós abordamos há alguns minutos atrás. Então Paulo ele vai dizer que são insondáveis os seus juízos, sua consciência, sua mente, sua inteligência, sua capacidade. Meu irmão, é insondáveis. E qual inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus não são o nosso. Isaías disse que o caminho de Deus é maior que o nosso. A vontade de Deus é maior que a nossa.
né? E ele falou no versículo 34, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Não dá, meu irmão. Deus, palavra, irmão. O Osias gosta de dizer que Deus é incrível, Deus é incomparável. Por mais que a gente tente achar palavras, frases, expressões, verbalizações que definam o que ele é, impossível. Os gregos, quando se depararam com o amor de Deus, ficaram alguns anos, salvo engano, foram 175 ou 180 filósofos e gregos e sábios, tentando definir a palavra amor de Deus. Durante muitos anos eles não conseguiram e chegaram a uma conclusão. É uma conclusão simples, mas faz sentido. Amor de Deus não se explica. Então, assim, cara, isso é tão incrível porque mente de Deus, meu irmão, por mais que você queira, tente, e eu acho que é daí onde surgem alguns hereges, não vai chegar ao alcance. Isaías disse que ele é pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. O camarada reina na frente da paz. Então, além das outras expressões, maravilhoso, conselheiro, poder de conselho, poder de sabedoria. Se o povo terreno da terra gostava das sabedorias de Salomão, como é a rainha de Sabá, sim, ela se encanta. E olha que ela faz uma declaração a Salomão que eu acho incrível. Ela disse: o que eu ouvi não chega próximo, perto do que eu vejo ou do que eu vi. Então, a sabedoria de Salomão era absurda. E olha que só teve dois que superam a sabedoria de Salomão. Obviamente Jesus, na pessoa do Filho. Deus, na pessoa do Pai. Obviamente o Espírito Santo, na pessoa do Espírito de Deus. Mas só eles, porque o próprio Deus disse: ninguém terá uma sabedoria. Minha mãe, ela me via com anseio, fome, desejo, sede de um dia falar da Bíblia, gostar da Bíblia, e quando o assunto é Bíblia, meu irmão, meus olhos brilham. Então, assim, eu gosto, eu sou apaixonado, amo. Então, meu apetite pelas escrituras é absurdo. No meu primeiro e segundo ano de casado, eu consegui estudar a Bíblia 12, 14 horas. A ponto disso mexer na minha sogra e me dar Bíblias de estudos. A minha primeira Bíblia de estudos, quem me deu foi a minha sogra. Minha sogra me dá uma água. Alô, sogra! Eu posso dizer que a minha sogra foi uma bênção, de verdade, de verdade. É incrível, não só pelo fato de uma mulher de Deus, mas pelos conselhos, mas também pelas as bênçãos que ela me proporcionou, né? Uma delas a esposa e outras coisas materiais. Mas nessa questão da mente de Deus, eu tenho essa ideia, né? Um pastor da mídia, ele falou que todas as vezes que você pensar que as escrituras é uma lagoa, ela se transforma no rio. Quando você pensar que ela é um rio, ela se transforma em um mar. Quando você pensar que é um mar, ela é um oceano, porque na verdade ela vai ampliando. Não a revelação, que está fechada, né? Teologicamente, a revelação bíblica está fechada de Gênesis e Apocalipse. Mas a sua mentalidade, e meu amigo, isso é uma realidade. Todas as vezes que estudarmos a Bíblia, meditarmos nas Escrituras, a sua mente amplia. Eu chamo ele de SS, né? Sábio Salomão. O Provérbios dele, capítulo 4, versículo 18, ele diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Obviamente, o que faz o dia ser perfeito é a pessoa de Cristo e a sua palavra. Mas nessa questão de caminhar, nessa questão de desenvolvimento, nessa questão de progredir em Deus, quanto mais meditarmos, quanto mais estudarmos, analisarmos, investigarmos, pesquisarmos, as Escrituras amplia a sua mentalidade. Tanto a forma de vê-la, quanto a forma de entendê-la. E, obviamente, com a pessoa do Espírito Santo, que é ele que nos faz entender todas as coisas, você consegue progredir, a sua mente ampliar. E isso te ajuda a ter algumas ferramentas que, para mim, além de ser fundamentais, são necessárias e inegociáveis. Uma delas, o discernimento espiritual, que vem pelas Escrituras. Eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas acham que vão discernir pelo Espírito olhando no olho. No olho a gente julga, e às vezes julgamos errado, né? Porque alguém acha que não se pode julgar. Pode sim. João capítulo 7, versículo 4, tu pode usar as Escrituras como aferidor de medidas. Ele disse, não julguei segundo a aparência, e a aparência a gente pode remeter à casa de Jessé, 1 Samuel 16, não é isso? Quando vai passando Eliabe, Abinadab, João 7, 24. Eliabe, Abinadab, Samar, todos os três que passaram
que na verdade não foram só os 3, salvo engano, 1 Crônicas 2,13 fala sobre os demais filhos de Jessé. Sim. Né? A Bíblia diz que passou todos, e os que passaram, há uma expressão que eu gosto em 1 Samuel 16. Samuel olhava para os moços, os filhos de Jessé, e ele dizia para ele mesmo, certamente, este é o rei do Senhor. Sim. Quando ele vai ungir, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, Samuel, não se atente para a aparência, mas para o coração. Então, discernimento espiritual não é no olho. Até para julgar não pode ser no olho. As escrituras precisa ser a balança, a reta, a justiça. Então, João 7,24 diz, não julguei segundo a aparência, olho, segundo o que eu vejo, segundo o que eu observo, segundo o que eu analiso pelo que eu estou vendo, mas segundo a reta, a justiça, que é as escrituras, que é a régua que não falha, a balança, né, que é a mais justa que há nessa terra. Então, isso para mim é fundamental. E como é que a gente consegue ter essa percepção? Conhecendo as escrituras. Não tem como você discernir vida de pessoas, avaliar pregações, avaliar heresias, se não for pelas escrituras. Incomoda muito quando alguém fala que você não... tá julgando a pregação. Tá. Já me taxaram disso algumas vezes. Como é que fala, gente? Acho que era julgador, uma coisa assim. Você é muito crítico. Isso é a palavra. Os críticos da pregação. Cara, eu pensei, fiquei pensando, né? Falei, gente, se eu não julgar... imagina, tudo que eu chego no restaurante, não tem cardápio, não tem nada. Tudo que coloca na mesa eu vou sair comendo. Eu sou maluco? Posso ter alergia, o troço pode estar estragado. Sim, sim. Não sei. Eu preciso de julgar, olhar ali a textura e tal. Você me leva na sua casa, aí eu vou confiar em você e vamos que vamos. Mas não tem como, cara. E a Bíblia nos instrui, Paulo, ele exalta a igreja de Bereia a respeito disso, que eles julgavam, eles analisavam e automaticamente julgavam tudo que era ensinado. Perfeito. Então, assim, o crente tem que parar com isso, cara. O povo, principalmente o povo pentecostal, cara. E eu me enquadro, não sou pentecostal não, mas congrego uma igreja pentecostal. Sim. O pentecostal precisa deixar de ser fraco nesse sentido. Normalmente o pentecostal ele não quer ser julgado, porque muitas vezes ele tá beirando a heresia, se já não está nela. Então, assim, ele não tem muita base. Normalmente quem se importa, fulano está analisando minha pregação, é porque não tem base. Tá falando do achismo, tá falando o que quer falar. Quem tem base mesmo não se importa. Se você pregar, eu vou analisar o que você está falando, o que serve, serve, o que não serve, não serve, e ponto. Quando eu pregar, você vai analisar o que eu estou falando, se eu estou falando besteira, se eu não estou, e vida que segue. A balança, ela tem que ser sempre as escrituras. É café, meu vício. As escrituras. Pegue a pregação deles e compare com as escrituras. Bate, caminha dentro da revelação bíblica. Se você conferiu, verificou, analisou, e a mensagem que você ouve do pregador, o ensino que você ouve da pessoa que está fazendo uso da exposição, na conferência das escrituras, a balança é justa, absorva. Se não, faça igual Paulo, examine tudo. E extraia o que dá para ser usado, né? Mas Jesus ele falou uma coisa que é interessante, meu amigo, e eu, dentro desse ponto, se você me permitir, eu queria também contribuir nesse pensamento. João capítulo 5, versículo 39, Cristo disse por intermédio da visão, né, do Evangelho de João: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a mensagem, o centro da mensagem, obviamente o autor é Deus, inspiração é Espírito, o centro, o assunto, o conteúdo primordial é Cristo. Se o que você prega sobre Cristo bate com as escrituras, pode extrair essa mensagem, é uma mensagem cristocêntrica e legal, boa. Se não bate, meu irmão, joga fora. Se não fosse para gente julgar, Paulo não teria dito a Timóteo: nos últimos tempos aparecerão homens, que eram mestres para si. Sim, toma cuidado com eles. Muito bom, muito bom. O apóstolo foi muito claro nesse sentido. Aparecerão hereges, aparecerão amantes de si mesmo. Sim. Amante do próprio ventre, toma cuidado. E detalhe. E ainda mandou combatê-los. Perfeito. E o que é mais assustador? De dentro da igreja. Sim. Ou seja,
as heresias, os erros. Agora, claro, por que existem esses erros? A gente poderia aqui ter muitas linhas, muitas veias para a gente falar sobre esse assunto, mas um dos pontos fortes hoje, assim, eu quero glorificar a Deus e reconhecer que hoje essa geração ela desenvolveu esse interesse de estudar. Hoje nós temos mestres jovens, muitos novos, já no caminho do mestrado, doutorado, se debruça de fato as escrituras, se esforçam, lê e medita. Ainda tem exagero? Tem, ainda mais quando a linha é neopentecostal, né? Que hoje, porque você falou da igreja, você falou de algumas igrejas... Neopentecostal não. E aí que tá, o neopentecostal, o novo Pentecoste, que neo vem de novo, né? Para pentecostais, alguns aspectos, algumas características são muito parecidas, muito próximas, porém não são as mesmas. A linha pentecostal, ela estuda as escrituras, meu irmão. Porque a gente atribuiu Pentecoste a pular, a rodar, a falar em línguas estranhas. Em parte, sim. Mas a linha pentecostal, na verdade, é uma linha madura. Obviamente, alguns erros foram passados de geração para geração. Alguns erros foram desenvolvidos dentro da linha pentecostal. E por isso a gente acabou... Sim, recebi uma mensagem aqui. Sim, a gente acabou descambando para um caminho que hoje nós estamos no retorno, na volta, né? A volta de 180 graus, né? Estamos voltando, e graças a Deus por isso. Mas ainda existem muitas igrejas pentecostais ainda que precisa desenvolver esse desejo de estudar as escrituras. E por que eu falei que existem muitas veias, muitos caminhos que a gente pode trabalhar? Porque eu acho que o erro também está na liderança. Uma liderança que não estudou, uma liderança que não estuda, uma liderança preguiçosa. Quando eu falo preguiçosa, não estou aqui querendo desrespeitar as lideranças. Eu falo de líderes que não estudam. Líderes que até hoje, cara, desculpa o termo e desculpa o que eu vou falar aqui, mas isso ainda me angustia. Líderes que falam mal de estudar teologia. Meu irmão, aos 16 anos eu tinha um desejo enorme de fazer o seminário. Eu fiz o seminário, hoje eu estou na faculdade teológica. E eles diziam, eu cansei de ouvir, meu irmão, que quem faz teologia é crítico, quem fazia teologia desviava, dizia que teologia é do diabo. Meu irmão do céu, e teologia é estudar sobre a Bíblia, meu irmão, sobre a ciência bíblica, e isso para mim assim, ainda me angustia, porque ainda existe, não vou dizer, tem a ver com a cultura e a tradição, mas ainda existe esse exagero, essa discrepância de entendimento, de entender que o caminho de você trabalhar em uma igreja madura, sólida, saudável, que para mim tem muita diferença no que se refere à igreja cheia. Tem pessoas que a igreja está cheia, é uma igreja saudável. Não, tem igrejas inchadas. Para mim, igrejas saudáveis, ainda que o número seja pouco, mas para mim uma igreja que caminha na linha da saúde espiritual é uma igreja que entende as escrituras, debruça o seu entendimento, os seus olhos nas escrituras, abre a Bíblia para meditar. O conselho que Paulo dá falando aos irmãos, retratando a igreja de Bereia. Meu irmão, e detalhe, que eu leio Atos dos Apóstolos 17, quando chega na narrativa da igreja de Bereia, o que me deixa assim mais alegre é que era Paulo que ensinava, pregava, falava, meu irmão, instruía. Meu irmão, é Paulo, é ucrânio, meu irmão. Dupla cidadania, da tribo de Benjamim, cidadania romana. Meu irmão, meu irmão, o cara era crânio. Alguns biblicistas chamam Paulo de cabeção, no sentido, obviamente, respeitoso da palavra. O camarada, após Cristo, é um dos teólogos que desbravou o evangelho no sentido de fazer esse evangelho prosperar. Meu irmão, Paulo ele prega na Ásia. Paulo não ganha uma família, Paulo não ganha uma cidade, um município, um estado. Paulo ganha a Ásia toda, um continente. Obviamente, o número de pessoas no continente era aproximadamente 500 mil pessoas, mas tu já pensou, meu irmão, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem YouTube, sem seguidores, sem carro, os meios de você estar em um lugar para o outro, embarcações, a ponto dele dizer, meu irmão, e olha que a rigidez, a recepção, o recebimento não era como o de hoje, não. Hoje,
Vamos falar do Brasil, nossa nação, liberdade. Ainda que alguns lugares foram restritos, como ônibus, eu acho que trens também foram, mas naquela época, todos os lugares praticamente eram restritos se pregar o evangelho. Entendeu? A ponto dele dizer, ó, eu apanhei, sofri naufrágio, apanhei de vara, fui apedrejado. No cesto, de naufrágio. E o camarada dizer ainda que isso para ele era lucro, era vantagem, era benéfico, a ponto de você olhar para Paulo e você achar que ele poderia se gloriar, ficar vaidoso, ele dizia, se for me gloriar, vou gloriar nas minhas fraquezas. Então, o camarada, eu não vou dizer que ele é maior que Jesus, porque não, ele é criatura e não criador, mas após Cristo, obviamente, tem uma parcela dos outros apóstolos, da pessoa do Espírito Santo que age plenamente no livro de Atos dos Apóstolos, na história. Protagonista depois de Jesus, meu irmão, meu amigo, os livros de Paulo, as cartas pastorais, universais, meu irmão, fenomenal. Então, para mim, ele é um dos camaradas que mais desenvolveu esse desejo nos outros de pregar. E detalhe, sem vaidade, sem os veículos que hoje faz o evangelho prosperar, caminhar, ter essa velocidade. E o camarada viveu uma vida, além de piedosa em Deus, viveu uma vida de desenvolver, desbravar e destravar muitos caminhos que se referem ao evangelho. Então, para mim, uma igreja saudável, obviamente as igrejas que Paulo institucionalizou, abriu, inaugurou, plantou um pastor lá, Paulo, Tíquico, Tito, outros demais, obviamente tinha problemas, porque qual é a igreja que não tem? A igreja não é perfeita. Não é uma questão importante que você está falando. Tem gente que pensa que igreja saudável é igreja sem problemas. Não, a igreja saudável é uma igreja que está em constante crescimento e cura. Sim. Porque a igreja às vezes, os membros entre si, às vezes se ferem e através da pessoa do Espírito Santo, os membros entre si, em comunhão, se curam. Esse é o lance legal da igreja, sabe? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Eu gosto do conselho de Paulo à igreja de Colosso, salvo engano, no capítulo 3. Paulo ele dá um conselho: suportai-vos uns aos outros e carregai a carga uns dos outros. Cara, a ideia de suportar ali é, de fato, não queria, tem coisas que eu não gosto nele, tem coisas que eu não tolero, mas pelo fato de o amor ser fraternal de irmãos para com irmãos, eu preciso ajudar ele a carregar essa cruz. Antes de começarmos o podcast, né, eu ouvi essa frase do Osias, né, conversando, falando de coisas pessoais. Ele falou: a filosofia de vida de um não encaixa no outro. A gente vive isso, a sua não encaixa na minha, sim, a minha não encaixa na sua, mas talvez eu consiga te ajudar, mesmo a sua filosofia de vida não encaixando na minha. Meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Ó Zé, estou fraco. Meu irmão, vou passar aí, vou te buscar. Vambora. Empurrando um ao outro até chegar no céu. Eu costumo dizer, não é minha frase, mas é um acréscimo meu. Não vou dizer a pessoa, porque hoje não é referência, mas ele fazendo uso da exposição bíblica, pregando uma vez, ele falou bem assim: existe um segredo no Mar Vermelho. O primeiro que chega é obrigado a esperar o último para todos cantarem o hino da vitória, da conquista. Faróis e seus cavaleiros foram despedaçados no meio do Mar Vermelho e nós vitoriosos. Eu gostei dessa linha, porque ele usa a linha de que aquele que chegou primeiro não pode cantar, não pode festejar, não pode soltar fogos, enquanto o último não chegar. A festa só é completa quando tá todo mundo junto. Então, isso é incrível. Oi? Não foi ele não. Ele também fala foi isso. Um outro. Fala? Fala. Então, assim, isso é igreja, meu irmão. Igreja é suportar uns aos outros, igreja é um carregar a carga um do outro. Obviamente, hoje, esse negócio de carregar a carga tá complicado, exato, porque de vez em quando você já tem a sua, ainda tem que pegar de outro, às vezes o outro... Eu ministrei uma mensagem, até pouco tempo atrás, eu ministrei uma mensagem falando de que pessoas querem Jesus nas suas vidas dentro da igreja. Saiu da igreja, Jesus não vai com elas para dentro de suas casas. E aí eu acabei fazendo uma ponte sobre essa questão de pastor. Antigamente os pastores iam na casa dos membros, visitava, chegava lá sem avisar, você recepcionava seu pastor, fazia um café e tal. Eu falo porque nós recebemos muitas visitas de pastores, de irmãs do ciclo de oração, amiga da minha mãe, e não tinha horário, meu irmão. Madrugada, e se fosse para orar, meu irmão, se você quisesse ganhar minha mãe, o coração dela, a irmã Maria vinha orar. Primeiramente ela fazia uma garrafa de café e a serviço por café. Eu acho que é um dos legados que ela passou pra gente.
Cuscuz amarelo, meu irmão, que eu sou viciado até hoje. É mesmo? Meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui que muita... Boa! Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai achar estranho, mas eu gosto. É café com leite, meu irmão. Ou melhor, ovos feitos ao leite. Meu irmão, é uma delícia. Fica parecendo nata de leite em cima do cuscuz. Né? Eles estão rindo de mim. Meu irmão, era vício lá em casa. E assim, nós tivemos esse tipo de visita dentro da nossa casa. Fez a gente crescer muito. E o que isso tem a ver com carregar a carga uns dos outros? Hoje as pessoas, elas estão intolerantes com relação a isso. As pessoas não têm mais esse tipo de sentimento, individualismo, esse quebrantamento de receber um irmão espiritual na sua casa ainda existe, mas eu estou englobando no sentido geral. Sim. Não existe mais esse tipo de comunhão. Porque esse tipo de... O materialismo cresceu muito, contribuiu para isso, cada um na sua luta, na sua guerra, então você luta a sua, eu luto as minhas, e vamos embora. Mas, há um tempo mais antigo, ou próximo, há uns 20 anos atrás, havia muito essa comunhão. Tá na luta, tá na prova, vamos orar. Eu tenho um amigo meu, pessoal, Alexandre, nós trabalhamos juntos, é um amigo que visita o interior da minha casa, sua esposa Camila, seu filho Theo, Maria Eduarda, eu vou falar o nome deles porque eles vão assistir e ela vai ficar toda boba, principalmente a Maria Eduarda. Né? Ela me chamou de tio, então vou dar uma moral para eles. Mas assim, nós trabalhamos no mesmo local e, meu irmão, a gente consegue ter uma leitura de quando o outro não está bem. E ele está numas guerras, eu estou nas minhas, e a gente está assim, vamos orar mesmo, vamos orar. Trabalha no condomínio e tira meia hora de oração. E a oração, ela tem um sentimento, Marcos, que eu não sei se isso acontece com você, mas eu tenho isso comigo. Eu nunca dobrei o joelho de uma forma para levantar da mesma forma. Eu tenho uma percepção pessoal de que todas as vezes que eu dobro o joelho, parece que uma carreta sai das minhas costas. Eu tenho essa sensação. Eu nunca dobrei o joelho pesado para levantar dos joelhos pesados. Eu sempre levantei leve. Porque a oração tem essa pedagogia. O fato de você verbalizar, você coloca para fora. E o fato de você colocar para fora, e ainda mais, falando para a pessoa certa, isso te alivia. Já viu a canção 577? Dava para cristão, quando tudo deixares no altar, sim, todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando ele, né? Então, assim, isso para mim sempre foi levado muito a sério. Então, meu irmão, nas guerras, que levantamos um altar aqui, vamos orar. Então, eu sempre carreguei esses princípios, esses tipos de sentimentos comigo, e isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Ainda com muitos carrapichos, muitas coisas para serem moldadas, normal até chegar ao céu, né? A noiva é dele, mas a noiva não é perfeita, então a noiva purifica as vestes todos os dias, que é o que o anjo de Zacarias capítulo 3, salvo engano, terceira ou quarta visão que Zacarias tem, referente a Josué, né? O sumo sacerdote. A Bíblia diz que o diabo tentou acusá-lo e o anjo troca as vestes do sumo sacerdote e fala que as vestes deles precisavam estar santa, purificada. Eu estava tendo contato com esse texto alguns dias atrás e o capítulo 3 mexeu muito comigo, quando o anjo do Senhor trocou a mitra do sumo sacerdote, onde ficava escrito santidade ao Senhor. Se tinha um local que não podia ter sujeira, era aquele local. Mas qual é o paralelo que eu quero fazer? A noiva está em constante vida, trocando roupas, vivendo Eclesiastes 9:8, não é isso? Em todo o tempo sejam os teus vestidos, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então, até chegar ao céu é todo dia mesmo. Errou aqui, caminha, purifica, procura não errar mais. Eu costumo dizer que o céu é para quem erra menos e acerta mais, né? A ideia do céu é essa, porque nunca iremos deixar de falhar. Obviamente tem discrepâncias de falhas, de iniquidades, de pecados, de transgressões. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem sim. O camarada que furta uma bala é diferente do que o camarada que furta 10 mil reais. Então tem pesos e tem tamanhos. Mas eu me refiro a viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de purificação constantemente. Eu preciso me purificar, preciso me santificar. E tem áreas que Deus ainda fala qual é. Como, por exemplo, Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses 4:3. Ele fala para fugir da prostituição. Então, tem coisas que Deus te direciona, te desperta, te fala o que é, e tem outros que no passo a passo, no caminhar, no caminho, você vai moldando, né? Como a personalidade é uma delas, né? Costumo dizer que a personalidade ela é reeducada. Sim.
Você desenvolve um gene. Foi aquilo que nós estávamos falando antes do podcast começar. Todo ser humano tem 4 naturezas, meu irmão. Uma vez eu estava falando isso para um amigo meu, eu falei, que isso, Zé? Só tem a minha natureza. Eu falei, você que pensa. E você tem a natureza de Adão, primeiro homem. Natureza do seu pai, sua mãe e a que você desenvolve. Meu filho, é 4. E isso é tão sério, fora a natureza que outras pessoas querem incutir em você. Te moldar, o filho, falar, não vou, e o pai, tá bom. Entregar o celular para confortá-lo. Minha mãe não te ensinou mesmo. Vamos e vamos. Só para tu ter ideia, a Alzinha vai lembrar desse fato. Eu estudei num colégio chamado Premê. Era Premê? Eu cansei de sair da igreja, meu irmão, dormindo, andava dormindo. Minha mãe fazia assim, eu enfiava o meu braço no dela, entrelaçava, ia dormindo para casa, meu irmão, porque 7h30 eu tinha que estar dentro da sala de aula. Mas ela não deixava a gente em casa para assistir culto. Nós tivemos uma educação até os 9 anos, preso, meu irmão. E aí, quando nós descobrimos como abrir a janela, a gente brincava o dia todo. Quando dava 5 horas, sabia que ela estava chegando, entrava, tomava banho, ficava esperando. Aí, algumas vezes, enganávamos a irmã Maria, né? Quando ela chegava, porque nós ficávamos presos o dia todo, ela achava que a gente... Nós ficávamos presos. Mais 2 vezes na semana, vamos dizer assim, a gente fugia, escapava. Né? Voltava porque era o preso que recebe liberação para sair à noite. Qual o nome que se dá? Esqueci agora. Não sei. Esquece. E aí voltávamos, fechávamos o cativeiro, a janela da cela, né? Período semiaberto. Período semiaberto, isso. Voltávamos, quando ela chegava, a gente estava de banho tomado e a gente se agarrava à grade da rua. Aí ela ficava com pena, achava que a gente estava o dia todo dentro de casa. Nós tínhamos brincado a tarde toda e a gente dizia, mãe, libera a gente. Ela, tá bom, vai só lá. Pra falar, e aí os amigos, de novo, a Zé e Alzinha, sim. E aí? Só pra constar, hein? Esse pecado precisa ser confessado, tem que ter arrependimento. A ela não mais, graças a Deus. Tem que ter arrependimento. Cara, mas a educação verdade mesmo. Esse papo contigo me deixou mais crente. Que bom. Verdade. Espero ter contribuído. Teu amor pela palavra me contagiou. De verdade. Que bom. Espero mesmo ter contribuído, ter cooperado, corroborado de alguma forma. E foi um prazer, cara. Foi um prazer de verdade. Falaram muito bem de você e... Era tudo mentira. Eu fiquei... Não, verdade. Pelo contrário. Eu fiquei feliz porque depois que a gente passa a conhecer a pessoa assim, próximo, né? A gente tem uma percepção se o que passaram for bom, isso aumenta. Né? Se for ruim, diminui, né? Mas no seu caso, na sua pessoa, Deus te abençoe e te preserve. Tá terminando, acho que eu já posso dar minhas considerações finais. Eu quero, além de louvar a Deus por esse convite, é a minha primeira vez dando podcast, já recebi alguns convites, não depois do seu, mas já tinha outros convites para participar, até com amigos. Mas eu quero louvar a Deus, cara, pelo seu podcast, Papo de Cruz, pela sua pessoa, sua casa, sua família. E eu sei que você ainda está começando, mas o meu desejo é que o Senhor faça você prosperar. Amém. Não só aqui, mas na alma. Agora, se vale um conselho, não mude a essência nunca. Eu me esforço muito para não mudar o que eu adquiri para algo desconhecido. Toda a minha primeira aula no seminário teológico, todos os professores, eu recebi esse conselho, né? Entre aqui sem preconceito, porque nós ficamos com aquele conselho de Paulo que foi interpretado de modo errado. Ficai naquilo que aprendeu. Se você aprendeu errado e você ficar por conta de um preconceito e não se submeter a um novo ensino em uma fonte segura, você vai continuar errado. Mas tem coisas que não podem mudar. Se a tua humildade foi extraída de Deus, é uma fonte segura. Um pregador uma certa vez disse que a humildade abre a porta, o caráter mantém ela aberta. E faz sentido. Sim. Se teu caráter for o mesmo, tua humildade for a mesma, Jesus te leva para muitos lugares. Faz você prosperar. Eu sei que o Papo de Cruz está começando, mas a minha palavra é que Deus faça prosperar. Não porque eu vim aqui, até porque sou pequeno, até menor do que você, né? Mas eu desejo que o Papo de Cruz prospere, que Deus envie pessoas que possam fazer esse lugar, o ambiente, o cenário ser melhor, maior, com uma condição melhor que eu sei que você deseja. Galera, estamos ficando por aqui. Infelizmente, esse episódio acabou aqui, mas a gente vai ter a segunda chamada, a terceira chamada. O Osias já queria tomar conta da cadeira, mas quero agradecer você que ficou com a gente até o final.
Agradecer você que está dando o nosso apoio aí pro Papo de Cruz. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se você estiver pelo TikTok, dá o seu like aí. Se tiver no Instagram, dá o seu coraçãozinho. Se essa palavra te abençoar e só se ela te abençoar, você compartilha com alguém para poder abençoar essa pessoa também. Valeu? Amém. Deus abençoe.